Vamos lá, de dica fortíssima para o concurso do STJ, tanto para técnico quanto para analista, hein? Fique esperto, pessoal do Juridiquês, porque isso aqui pode, inclusive, ser tema da prova discursiva. O nosso assunto é cancelamento da naturalização. Na verdade, está dentro de um bloco maior, chamado também perda da nacionalidade, que vai repercutir lá nos direitos políticos. De que medida? A gente vai ver agora. Olha para a tela. Eu vou começar pela questão. Concurso para DPU, técnico de 2016. À luz do disposto na Constituição Federal, julgue o item que se segue acerca dos direitos e garantias fundamentais da nacionalidade e dos direitos políticos. E ele pergunta bem assim: o cancelamento da naturalização, por meio de sentença judicial, transitada em julgado, acarreta a perda dos direitos políticos. Tá certo isso aí, produção? Ó aqui, vem cá. Deixa eu te explicar uma coisa. Existem hipóteses de perda e hipóteses de suspensão dos direitos políticos. Não existe cassação de direitos políticos. Professor, mas eu já vi pela TV que falou que o deputado foi cassado. Cuidado que a cassação é do mandato eletivo e não dos direitos políticos. Ou a perda ou a suspensão. Cuidado ainda, porque o CESP, no ano de 2017, andou lançando uma afirmação que a gente recorreu e eles acabaram virando. Por quê? Porque estava errado. São 2 hipóteses de perda e 3 hipóteses de suspensão. Vamos começar pelas hipóteses de suspensão dos direitos políticos, que vai ser mais rápido assim. A primeira hipótese de suspensão dos direitos políticos é em caso de improbidade administrativa. A Lei de Improbidade Administrativa, 8429 de 92, ela traz lá alguns atos que caracterizam improbidade administrativa e lá no artigo 12 traz as punições possíveis, entre elas suspensão dos direitos políticos, ok? Segunda é a incapacidade civil absoluta. Cuidado, que a incapacidade civil relativa não interfere nos direitos políticos. É apenas a incapacidade civil absoluta que gera suspensão dos direitos políticos. Terceira e última hipótese de suspensão é na condenação criminal definitiva. Cuidado! O cara ser preso em flagrante, o cara ser condenado, igual tem aí a situação do Lula, não lhe retira os direitos políticos. Só vai sofrer a suspensão dos direitos políticos, a condenação criminal, transitada em julgado, enquanto durarem os efeitos. Quando coloca a expressão enquanto durarem os efeitos, já sinaliza bem claro tratar-se de hipótese de suspensão e não de perda dos direitos políticos, ok? Vamos para o outro lado agora. Quando é que tem perda? Primeira hipótese é a que está na tela, exatamente. Cancelamento da naturalização. Muito cuidado para as provas do CESP, porque o cancelamento da naturalização é por decisão judicial transitada em julgado. Não cabe cancelamento da naturalização por meio de decisão administrativa. Isso é muito frequente nas provas. Então vamos, cancelamento da naturalização por decisão transitada em julgado, e aí você vai ver que não tem o que fazer. Cancelou a naturalização? Tem alguma hipótese de urgente boa readquirir? Tem, se houver a ação rescisória. Outra hipótese não haveria. A segunda hipótese de perda mais polêmica foi exatamente onde teve problema no concurso do TRE Bahia, foi a escusa de consciência. Lembra lá no artigo 5º, que fala bem assim: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se invocá-las para eximir-se de obrigação a todos os impostos e recusar-se a cumprir a prestação alternativa. Pois bem, isso ali é hipótese de perda. No âmbito da doutrina constitucional, prevalece a ideia de ser perda. Para o CESP também prevalece a ideia de ser perda. Alguns autores, em especial do direito eleitoral, falam muito em suspensão dos direitos políticos. Para sua prova é perda. Mas eu não vou parar aqui não. Eu estou tratando sobre cancelamento da naturalização e quero tratar contigo também de um caso muito rumoroso. Começaram os julgamentos aí em 2016, finalizaram em 2017 e efetivou-se a extradição
já em 2018, janeiro de 2018, não sei se você acompanhou, foi objeto inclusive de grande repercussão na mídia, a situação de uma ex-brasileira. Se liga, ex-brasileira. Por que ex-brasileira? Porque ela optou voluntariamente para adquirir outra nacionalidade derivada. Ela optou voluntariamente. Cuidado com essa palavra, porque voluntário é a chave do sucesso. Você pode ir embora e não querer mais ser brasileiro? Aqui vale aquele jargão popular. A porta da rua é a serventia da casa. Uma senhora que era brasileira nata, nascida no Brasil, critério territorial aplicado a ela para nacionalidade, brasileira nata, foi aos Estados Unidos tentar a vida, acabou adquirindo o green card, mas anos mais tarde ela faz o que mesmo? Ela pede para ser norte-americana. Ela postula a naturalização, abdicando, abrindo mão de qualquer outra nacionalidade, abrindo mão de forma voluntária. E aí o que aconteceu depois? Ela acabou se envolvendo no homicídio do seu marido, fugiu para o Brasil. Os Estados Unidos fizeram a solicitação para que o Brasil concedesse a extradição. Mas para que o Brasil concedesse a extradição, você vai lembrar que o Brasil não extradita brasileiros natos. Já que o Brasil não extradita brasileiros natos, o que aconteceu? Primeiro foi declarada a perda. A perda no momento em que ela abriu mão da condição de brasileiro, ok? Já que ela não tem mais a condição de brasileira, ela é estrangeira. Estrangeiro pode ser extraditado? Sim. Estrangeiro pode ser extraditado menos crime político ou crime de opinião. Ali era um crime comum. Homicídio, foi possível a extradição e ela já foi levada. Atenção! Atenção! O Brasil só extradita desde que o outro país se comprometa a comutar penas. Ou seja, o outro país se compromete a não aplicar nenhuma das penas proibidas em nosso território. Em outras palavras, não pode ter pena de morte, não pode ter pena de caráter perpétuo, ok? Aragonê, mas eu ouvi na reportagem, cuidado com o Fantástico, que o cara dos Estados Unidos disse que podia aplicar pena de morte. Na verdade, podia, mas eles nunca fazem isso, porque a gente aprende no popular que dor de barriga não dá só uma vez, isso é muito seguido no direito internacional. Se eles aplicam a pena que se comprometeram com o Brasil não aplicar, da próxima vez que pedirem, o Brasil não concederá a extradição, ok? Vamos voltar para a questão? Olha lá, aqui está dizendo que o cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado acarreta a perda dos direitos políticos, o que está correto. É isso aí, uma dica fundamental para garantir a tua aprovação. Fica aí porque sempre tem mais coisa para a gente trabalhar em prol da sua aprovação. Um abraço, até a próxima.